Essa deve ser uma das mais estranhas dessa lista. A expressão surgiu no início do século XX, nos blocos de carnaval no Rio de Janeiro. Naquela época, era comum que malandros se aproveitassem da bagunça da festa para beliscar a bunda das moças que desfilavam no carnaval. E para solucionar o problema, capoeiristas passaram a se fantasiar de baianas para proteger as moças. E quando alguém beliscava um capoeirista, achando que era uma moça dançando, era surpreendido por um golpe rotativo de capoeira. E quem estava de fora só conseguia ver a baiana rodar de repente, e uma confusão logo em seguida. Por isso, rodar a baiana virou sinônimo de arrumar briga. Em 1923, a torcida do time carioca Vasco da Gama inventou uma forma de incentivar os jogadores a darem tudo de si no campo. Funcionaria da seguinte forma: caso o time vencesse um jogo qualquer, cada jogador receberia 10 mil réis. Esse valor era chamado de coelho, por esse ser o mesmo número do animal no jogo do bicho. Mas se ganhasse um jogo importante, cada jogador ganharia 25 mil réis, e 25 era o número da vaca no jogo do bicho. E como o prêmio era pago com a ajuda de diversos torcedores, a expressão vaquinha passou a ser usada sempre que havia uma arrecadação coletiva. Eira, em latim, significa área, se referindo ao terreno. Já a beira, ou beiral, se refere ao encontro do telhado. Dessa forma, dizer que a pessoa não tem eira nem beira significa dizer que a pessoa não tem terra e nem casa. É o mesmo que dizer que aquela pessoa é uma fudida. Existem duas teorias quanto à origem dessa expressão. A primeira sugere que veio das lutas de boxe, por conta das situações em que o lutador estava prestes a ser nocauteado e acabava sendo salvo pelo gongo que sinalizava o fim daquele round. A outra versão vem do século XIX. Durante as epidemias de cólera, houveram diversos relatos de pessoas sendo enterradas vivas por engano dos médicos. E para evitar esse triste destino, foi inventado o caixão de segurança, que basicamente era um caixão que tinha uma corda amarrada no defunto, conectando ele a um sino que ficava acima da terra. Caso a pessoa tivesse dado o azar de ter sido enterrada antes da hora, ela iria puxar a corda que faria o sino tocar e salvaria sua vida, sendo assim, salva pelo gongo. Durante o início da Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro não definiu um posicionamento. Uma hora ele se mostrava do lado dos Estados Unidos, ora se mostrava do lado da Alemanha. E essa incerteza fez com que muitos dissessem que o país não iria nunca tomar partido, dizendo que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil tomar um lado e entrar na guerra. E quando o Brasil finalmente entrou no conflito em 1942, os soldados da Força Expedicionária Brasileira adotaram o símbolo da cobra fumando como uma forma de provocar quem desacreditava. A expressão veio de um jogo infantil muito famoso na década de 50 no Brasil, o jogo do mico, que consistia em um baralho com desenhos de diversos animais, e o objetivo era formar pares de cada espécie de animal. O mico era o único que não tinha par, por isso, quem acabasse com o mico na mão perdia o jogo, pagando o mico. Essa é bem simples de entender. Uma pá só serve se for usada do modo convencional. Uma pá virada para baixo não consegue carregar nada, se tornando um instrumento inútil. Por isso, pá virada se tornou um apelido para gente vadia e imprestável. A expressão surgiu de uma adaptação latina de uma história da mitologia grega. Na história, Orestes matava sua própria mãe e o amante dela, para vingar a morte de seu pai, Agamenon. E por isso, Orestes foi julgado por seus atos em um tribunal comandado por Atena, que na versão romana tem o nome de Minerva. No fim do julgamento, o júri deveria votar a favor ou contra a condenação de Orestes, e o resultado deu em empate. Sendo assim, caiu sobre Minerva, deusa da razão e da justiça, a responsabilidade de tomar o voto decisivo, e ela optou por inocentar Orestes. Por isso, sempre que uma eleição está empatada, se diz que aquele com o voto decisivo tem o voto de Minerva. Picada é o nome dado às trilhas feitas no mato com o facão. Muitas vezes, por falta de empenho de quem fez a trilha ou por fatores naturais diversos, o trajeto acaba ficando tortuoso. Quem se aventurava por essas trilhas muitas vezes se deparava com um fim repentino no trajeto, que seria o tal fim da picada. Quem se encontrasse nessa situação tinha apenas duas opções: voltar atrás todo o trajeto ou seguir às cegas pela mata, o que ficava ainda pior quando acontecia à noite. Não é à toa que o fim da picada virou uma expressão para quando algo dá muito errado. A expressão surgiu no Rio de Janeiro, mais especificamente na Ilha do Governador. Lá existe um bairro chamado Cacuia, onde havia um cemitério que atendia os moradores da região. Quando alguém falecia, se dizia que a pessoa foi para Cacuia. Com o tempo, a expressão mudou e Cacuia virou Cucuia, mas o significado permaneceu o mesmo.
Essa expressão vem do livro de Levítico, na Bíblia. Expiar significa se purificar de erros cometidos. Durante o dia da expiação, o povo hebreu praticava diversos rituais para se purificar de seus pecados. Em um desses rituais, os hebreus pegavam 2 bodes. Um deles era sacrificado e tinha seu sangue usado no santuário. Já o outro era deixado vivo para se tornar o bode expiatório, que teria o papel de carregar de forma simbólica todos os pecados do povo de Israel. E em seguida, se abandonava o animal no deserto para que todo o mal ficasse longe do povo. Dessa forma, bode expiatório se tornou uma maneira de chamar aqueles que recebem a culpa do que não fizeram. Há muitos anos atrás, durante o período colonial, haviam impostos altíssimos em cima do ouro e das pedras preciosas no Brasil. Então, para tentar enganar a coroa portuguesa e não pagar os impostos, os mineradores escondiam seu ouro e joias dentro de santas ocas feitas de madeira. Assim, eles podiam levar para casa suas economias sem serem taxados. Também existem registros de pessoas escondendo suas riquezas dentro desses santos para se proteger de ladrões. Dessa forma, o santo do pau oco virou um símbolo de enganação no Brasil. Essa foi outra expressão que surgiu por conta dos impostos abusivos no Brasil. O quinto era a taxa que a coroa portuguesa cobrava das minas de ouro do Brasil. O navio vinha de Portugal para receber esses impostos, que era de 1/5 ou 20% do ouro do Brasil. Essa cobrança também foi um dos principais motivos da Inconfidência Mineira. Mas se você acha que o inferno se refere ao imposto, você está muito enganado. Esse navio se chamava Nau dos Quintos, que além de ouro, também era usado para transportar exilados de Portugal. Na época, o Brasil era muito mal visto pelos europeus. Por isso, quando alguém era exilado e mandado para a Nau dos Quintos, se dizia que foi para o quinto dos infernos, se referindo ao Brasil. A versão mais famosa dessa expressão vem de um dos conquistadores da América, o espanhol Diego Almagro. Diego perdeu um dos seus olhos enquanto tentava invadir uma fortaleza inca, e quando relatou o incidente para o imperador espanhol Carlos I, Diego teria dito: "Defender os interesses da coroa espanhola me custou um olho da cara." O relato ganhou popularidade, e custar os olhos da cara passou a simbolizar algo muito caro. Não tem nada a ver com galho de árvore. Galho é um dos termos que se usa para um riacho em um conjunto de outros riachos que desaguam em um mesmo rio. Sendo assim, quebrar um galho nada mais é que navegar por um riacho para conseguir acesso ao rio principal, o que facilitava o percurso dos viajantes. Por isso, a expressão tomou o significado de receber ajuda. Esse ditado também é encontrado em muitas outras línguas, como francês, chinês e alemão. Existem diferentes versões acerca de sua origem. Uma delas atribui a expressão à esposa do rei da França, Henrique II, que teria feito furos nas paredes do Palácio Real para poder ouvir as conversas de pessoas que ela desconfiava. Hoje em dia, é uma expressão muito utilizada para lembrar que outros podem estar ouvindo as nossas conversas. Essa expressão vem do livro italiano Facetiae, escrito por Poggio Bracciolini. O livro foi publicado em 1470 e foi o primeiro livro impresso de piadas do mundo. Um dos textos do livro conta a história de um camponês que vendia patos. Certo dia, apareceu uma mulher querendo comprar os animais, mas em vez de dinheiro, ela queria pagar prestando serviços sexuais ao camponês. Mais à frente na trama, ambos foram surpreendidos pelo marido da mulher antes da transação, e o marido, não concordando com o acordo, resolveu pagar o pato em dinheiro mesmo. Hoje em dia, pagar o pato significa assumir o prejuízo, tomar responsabilidade, etc. Só para inglês ver, é uma expressão muito utilizada para descrever algo feito apenas para manter as aparências. Apesar de não haver uma origem definitiva, a explicação mais aceita data da época do Império. A Inglaterra começou a cobrar que o Brasil tomasse providências para acabar com o tráfico de escravos no país. E para atender às exigências, em 1831, o Brasil decretou uma lei que proibiu o tráfico de escravos no território nacional. Mas não havia qualquer esforço do governo em garantir que essa lei fosse cumprida. E por isso, o tráfico de escravos continuou correndo solto no país, fazendo com que a tal lei fosse apenas uma encenação para inglês ver. Essa vem lá do século XIX. Com a chegada da família real portuguesa no Brasil, veio também a Rainha Maria I, mãe do rei João VI, também conhecida como Maria a Louca. Ela tinha o hábito de passear nas margens do rio Carioca, mas por sofrer de insanidade, Maria tinha que andar ao lado de suas damas de companhia. Dessa forma, Maria sempre ia com as outras, dando origem à expressão que é usada para retratar pessoas que não têm personalidade, que não tomam decisões próprias.
Antes dos celulares, internet e live de NPC, especialmente para quem não tinha telefone fixo em casa, era muito comum usar os telefones públicos das ruas, os famosos orelhões. E durante a década de 90, você colocava uma ficha para poder usar o telefone. E quando a ligação era efetivada, você conseguia ouvir o barulho dessa ficha caindo. E foi assim que cair a ficha passou a significar o momento em que finalmente se entende algo. Uma das explicações diz que a origem dessa expressão vem da monarquia portuguesa. Durante esse período, os criados da realeza eram alimentados de maneira proporcional ao serviço que prestavam. Dessa forma, os empregados de cargos mais altos comiam uma tigela inteira, enquanto que os mais baixos comiam apenas meia tigela. Existem outras explicações para a origem dessa expressão, eu não consegui achar um consenso. Essa expressão veio de uma famosa revista semanal do Rio de Janeiro, a revista O Cruzeiro. Entre 1943 e 1961, a revista publicava as charges do Amigo da Onça, um personagem criado pelo chargista Péricles Maranhão. Nas histórias, o personagem tentava tirar vantagem dos outros e colocava seus próprios amigos em situações bem complicadas, sempre acompanhada do seu jeitão de malandro. Graças à revista, Amigo da Onça ficou eternizado como um sinônimo de um péssimo companheiro. Essa é mais uma expressão que tem origem na época da escravidão. O alimento dado aos escravos costumava ser muito precário, então para poder se alimentar um pouco melhor, muitos escravos escondiam pedaços de carne ou torresmo por debaixo do angu de fubá que era servido para eles. Dessa forma, a expressão "tem caroço nesse angu" passou a ser associada com coisas escondidas, suspeitas, etc. Essa expressão se deve a uma música do compositor Silvio Porto. Na letra, o compositor zombava do fato das escolas de samba serem forçadas a ensinar história do Brasil em suas apresentações durante a ditadura militar. Abre aspas. Esse é o samba do crioulo doido. A história de um compositor que durante muitos anos obedeceu o regulamento e só fez samba sobre a história do Brasil. Com o passar dos anos, o nome da música começou a ser usado como sinônimo de bagunça. Muitos acreditam que essa expressão veio pela situação desagradável de meter o pé em uma jaca por engano. Mas na realidade, essa é mais uma das expressões que mudaram por conta do boca a boca ao longo dos anos. A expressão original é enfiar o pé no jacá. O jacá era um cesto feito com cipó ou bambu que ficava pendurado no lombo das mulas, que era muito usada pelos tropeiros nos séculos 17 e 18 no Brasil. Às vezes, quando se bebia demais, acontecia de enfiar o pé no jacá por engano na hora de subir na mula, o que era bem constrangedor. E assim, enfiar o pé no jacá se tornou um atestado de embriaguez e motivo de piada, posteriormente virando pé na jaca. Uma versão diz que originalmente se dizia pensar na morte do Bezerra. O tal Bezerra teria cometido uma série de crimes hediondos na cidade de Porto, em Portugal. Suas ações causaram tanta revolta nos moradores da região que eles resolveram espancar o Bezerra até a morte. Segundo essa versão, o fim de Bezerra tinha sido tão violento que quando alguém era visto com um olhar distante ou pensativo, se dizia que estava a pensar na morte do Bezerra. Essa expressão se deve ao romano Marco Licinius Crasso. Em 59 a.C., Roma dividiu seu poder entre Júlio César, Pompeu Magnus e Marco Crasso. Júlio César e Magnus eram exímios generais e eram famosos pelas suas vitórias em guerras que ampliaram o território de Roma, trazendo grandes riquezas para o Império Romano. Já Crasso não era bem assim. Ele era mais famoso pelo seu dinheiro do que pela sua habilidade nas guerras, e essa falta de competência faria com que Marco Crasso ficasse eternizado na história por sua burrice. Crasso decidiu conquistar os partos, um povo persa que ocupava uma grande parte do Oriente Médio na época. E para conquistar seu objetivo, Crasso tinha em mãos cerca de 50.000 soldados. E por ter um exército tão grande, Crasso acreditava que os partos não teriam a menor chance, e com isso, deixou de lado táticas militares fundamentais e foi com tudo para cima dos inimigos. Crasso achou que seria uma boa ideia mandar seu exército por um vale estreito, com pouca visibilidade. Os partos se aproveitaram da burrice do romano e cercaram as saídas com sua cavalaria, e dizimaram quase todos os 50.000 homens que ali estavam. E Crasso pagou seu erro com a própria vida. Hoje, o romano impaciente é lembrado pela expressão erro crasso, que significa um erro muito grosseiro. Me conta nos comentários se eu esqueci de falar de alguma expressão, que talvez eu faça uma segunda parte contando mais. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho. Eu tô tentando fazer um vídeo por semana aqui pro canal e seu apoio ajuda muito. Bom, é isso. Até a próxima.